A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve e me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração, é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e o meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Siga-nos lá que temos conteúdo todos os dias por meio de nossos vídeos. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pindamonhangaba, é na Rua do Senai. Vamos orar ao Senhor para começar o nosso programa de hoje. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Abençoe esse programa, as pessoas que irão nos ouvir através desse meio de comunicação e que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Quero também agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 988 96 3701 e esse número também é o WhatsApp. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Na sexta-feira eu havia iniciado a primeira parte da mensagem, o sofrimento e a restauração de Jó, com base em Jó 42, versículos de número 1 a 17. Ontem nós vimos a segunda parte dessa mensagem, hoje eu irei concluir juntamente com vocês essa exposição sobre a vida e o sofrimento de Jó. Nós havíamos visto que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, o que implicava que Deus o conhecia, Satanás o conhecia e que seus amigos o conheciam. Ou seja, Jó era conhecido no céu e temido no inferno. Nós vimos que Jó era esposo, pai de 7 filhos e 3 filhas, e não apenas isso, mas que tinham comunhão entre si, e sacerdote da sua casa. E hoje nós continuaremos investigando quem era esse homem. Quem era Jó? Jó era o homem mais rico de seu tempo. Jó era dono de 7.000 ovelhas, dono de todas as lojas de roupa do seu tempo. Jó era dono de 3.000 camelos, 3.000 carros na garagem. Ele era o Henry Ford de seu tempo. Jó era dono de 500 juntas de boi, dono de açougue, do leite Cooper, do queijo Minas. Jó era dono de 500 jumentas, animais de carga, 500 caminhõezinhos. Jó era rico. É pecado ser rico? Não. Jó era o homem mais reto, mais íntegro e que mais se desviava do mal e era também o mais rico. O problema não está em ter riqueza, mas em ter riqueza no coração.
Não é pecado ser rico e com certeza não é pecado ser pobre. O problema é fazer do dinheiro um ídolo e começar a adorá-lo. Eu quero fazer uma observação sobre esse tópico. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade só gosta de 2 textos no livro de Jó. Jó 1, verso 3, que fala da riqueza de Jó, e Jó 42, 12, que fala em que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. A teologia da prosperidade oculta todo o resto da biografia de Jó. O sofrimento de Jó não é interessante para a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é materialista, consumista, egoísta e por aí vai. É uma teologia que coisifica as pessoas. Valorizam as pessoas pelo que elas possuem e não pelo que elas são. A teologia da prosperidade vai além da posse de bens materiais aqui nessa terra. A verdadeira riqueza do ser humano é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É contra esse homem que Satanás levantou 3 teses. Número 1, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Número 2, ninguém ama mais a Deus do que a família. Número 3, ninguém ama mais a Deus do que a si próprio. Satanás tocou nas 5 áreas mais importantes da vida de um homem. Primeiro, a financeira. Segundo, a saúde. Terceiro, o casamento. Quarto, os filhos. Quinto, as amizades. Satanás levantou o falso contra o caráter de Jó. Satanás colocou em dúvida a vida de adoração a Deus de Jó. Satanás insinuou que uma pessoa, para servir a Deus com tamanha fidelidade igual a Jó, só se Deus lhe enchesse de bênçãos. A verdade é que Satanás usa de leviandade. Satanás é o mestre da retórica, das evasivas, das mentiras. Por exemplo, imagine que uma pessoa é pobre e Deus testifica da fidelidade dela a Satanás. O que Satanás iria dizer a Deus? É verdade? Enche ela de bens para ver se vai continuar te adorando com tanta fidelidade. Agora vira o disco. Imagine que essa pessoa é uma pessoa rica e Deus testifica dela para Satanás. O que Satanás vai dizer? Ah, é verdade? Tira tudo que ela tem para ver se permanece fiel te adorando. Perceba que Satanás não tem qualquer compromisso com a verdade. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Não importa quem seja ou em que posição financeira esteja, o foco de Satanás é derrubá-lo e a qualquer custo. Por isso o crente não pode ceder às primeiras investidas de Satanás. Jesus no deserto da tentação foi tentado por Satanás em 3 áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E muitos são os que estão caindo nessas tentações. É a partir daí que no decorrer do livro, seus amigos farão teologia do seu sofrimento. Jó fez 16 perguntas para Deus do porquê daquele sofrimento. Por exemplo, por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Jó estava cheio de queixas. Por isso ele faz 36 queixas contra Deus. No entanto, quando Deus rompeu o silêncio, Deus fez 70 perguntas a Jó. No entanto, o que era prevalecente no coração de Jó durante todo aquele sofrimento era saber que o seu Redentor por fim se levantaria sobre a terra e iria em resgate a ele. Ao fim do período de provação, Jó chegou a algumas conclusões. Primeiro, Deus é onipotente. Observe comigo Jó 42, versículo 2, parte A. Bem sei eu que tudo podes. Essa é a descoberta mais necessária para a experiência de vida de cada cristão, de cada crente. Deus é todo-poderoso Deus. Não existe nada difícil para o nosso Deus.
Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu sei que o meu Deus é poderoso o suficiente para resolvê-lo. Se você crê nisso, tome posse dessa palavra da parte de Deus. Bem sei eu que tudo podes. Segundo, Deus é soberano. Jó não só chegou à conclusão que Deus é todo-poderoso, mas também que Deus é soberano. O verso 2, parte B, diz assim: e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem governa a história da humanidade ainda é Deus. A pandemia não pegou Deus de surpresa. A pandemia não está fora do absoluto controle de Deus. Pode os homens não entenderem o porquê de cada coisa, mas o nosso Deus, que está sentado no seu alto e sublime trono, domina sobre tudo. A vontade de Deus é soberana e nada do que Ele decreta pode ser revogado. Talvez antes dessa pandemia você recebeu palavras proféticas da parte de Deus sobre a sua vida e sobre o seu futuro, e agora você está confuso sem entender nada. Mas a verdade é que Deus não é impedido por nada. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Confie em Deus, que Deus pode mudar seu cativeiro ainda essa semana, ainda esse mês, ainda esse ano, e nada irá impedir a isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Terceiro, que ele era profundamente limitado. Observe comigo o versículo de número 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó, embora fosse um homem de grande intimidade com Deus, chegou à conclusão que não sabia nada ainda de Deus e nem de si mesmo. Quarto, que ele era limitado em seu conhecimento sobre Deus. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso aqui é impactante para nós. Por quê? Porque Jó 1,8 diz que ele era homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal, e ainda só conhecia Deus de ouvir falar. Isso nos coloca num estreito hoje, porque se Jó, que era Jó, só no final de toda a sua aprovação é que foi conhecer a Deus com seus olhos, e nós hoje? Isso significa que precisamos ansiar mais do nosso Deus e buscarmos mais ser cada dia mais íntimos dele. Quinto, que ele era muito pecador. Isso é a revelação mais urgente para a nossa vida de santidade para com Deus. Jó diz, verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A santidade é sinônimo de quebrantamento. Geralmente ouvimos uma interpretação errada de quando a Bíblia diz que Jó nunca pecou contra Deus. Em que sentido Jó nunca pecou contra Deus? No sentido que ele não vivia na prática do pecado. E não que ele não pecava, só Jesus nunca pecou. Jó era pecador como eu e você. Existe uma diferença entre pecar, coisa essa que todos nós fazemos todos os dias. E ainda o apóstolo João diz que se alguém disser que nunca pecou, já pecou e é mentiroso. E entre viver na prática do pecado, ou seja, fazer do pecado um hábito. Jó nunca pecou nesse sentido, pois ele vivia uma vida de constante contrição diante de Deus. Ninguém busca a santificação se não se considerar pecador. E esse é o equívoco de muitos crentes achando que são santos demais. Para eu e você nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, precisamos confessar os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por fim, Deus restaurou a vida de Jó diante de todo o seu sofrimento. Primeiro, Deus restaurou a reputação de Jó. Isso prova para mim a justiça de Deus. Deus é um Deus justo, santo e bom. Ninguém pode levantar falso sobre os filhos de Deus e ficar impune. É espetacular isso, que se o crente cuidar apenas de fazer a vontade de Deus, é Deus quem vai tirar satisfações com aqueles que tentaram denegrir a sua imagem, a sua reputação.
Existe uma frase que sintetiza isso, que diz assim: cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Observe o que Deus fez, verso 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Foi Deus quem foi tirar satisfações com os amigos de Jó. Deus é Deus de justiça. 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 É interessante porque mais à frente na narrativa bíblica, em situações semelhantes a essas, como por exemplo, com Miriam e Arão, em Números capítulo 12, Deus foi tirar satisfações com Miriam, porque ela havia levantado falso contra seu irmão Moisés, de modo que ela ainda ficou leprosa e não só morreu da lepra porque Moisés intercedeu por ela. A mesma Datã, Abirão, On e mais 250 homens maiorais da casa de Israel se levantaram contra Moisés e Arão. Eles levantaram falso contra a liderança de Moisés e Arão como líderes sobre o povo de Israel. Moisés ainda orou a Deus e pediu a Deus que fizesse alguma coisa nova diante daquela situação. Sabe o que aconteceu? Deus abriu a terra e a terra engoliu todos aqueles que se levantaram contra a autoridade dada por Deus a Arão e a Moisés. É isso que acontece quando alguém levanta falso contra mim e contra você injustamente. Deus entra em cena para ser o nosso fiel advogado. Nada fica impune diante de Deus contra a minha e a sua vida. Então descanse. Segundo, Deus restaurou as amizades de Jó. Depois de Deus ir tirar satisfação com os amigos de Jó, ele pede para que os amigos de Jó peçam perdão a Jó de tudo o que falaram contra ele. Os versos 8 a 11 dizem: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a eles aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita e Bildade o suíta e Zofar o namatita e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele o pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Mesmo depois de tudo que os amigos de Jó fizeram contra ele, o perdão prevaleceu contra qualquer vestígio de ressentimento. Jó orava pelos seus amigos. Jó era mais nobre do que eles a ponto de conseguir liberar perdão. Jó era um homem de uma grandeza incrível. O segredo para uma vida de vitória diante de Deus e dos homens é aprender a liberar perdão àqueles que nos têm ofendido. Na oração do Pai Nosso, o perdão é o único quesito que vem acompanhado de condição. Mateus capítulo 6, versos de número 14 e 15 dizem: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso prova que Jó estava realmente de acordo com aquilo que Deus sempre disse a respeito dele em tudo. Terceiro, Deus restaurou o casamento de Jó e toda a sua família. Depois de todo o sofrimento que Jó passou, Deus ainda restaurou o casamento, que já estava falido, e a sua família. Adivinhem com que mulher Jó vai recomeçar a sua história? Com a doida. Isso também prova
a ela que valia a pena servir ao Deus dos deuses. Jó vai ter mais 10 filhos. Jó já tinha 10 filhos no céu e agora mais 10 filhos na terra, porque Deus é fiel. A descendência de um homem daquele tempo era muito importante, pois era a descendência que carregava o nome e a história de seus patriarcas, que foi o caso dos filhos de Jó. Por fim, quarto, Deus restaurou as finanças de Jó, lhe dando tudo em dobro. Quando a gente compara Jó 1,3 com Jó 42,12, nós podemos perceber que Deus restituiu a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Satanás havia tocado nos bens de Jó, querendo dizer que Jó só servia a Deus por interesse. Mas Jó provou o contrário disso e Deus, por sua graça, restituiu tudo em dobro para a sua glória. Nós não estamos livres de passar por nenhum sofrimento. Mas o que deveria passar por nossa mente é qual atitude teremos diante deles. Estamos, por exemplo, passando por essa pandemia. O sofrimento está batendo na nossa porta. E agora? O que faremos? Como iremos nos comportar? Porque é muito óbvio vir aqui dizer que estamos sofrendo por causa desse vírus, por causa de milhares de famílias enlutadas, por milhares de pessoas no Brasil e no mundo que estão desempregadas procurando sustento para suas casas. Contudo, o que temos que pensar é: e agora? Vou amaldiçoar esse Deus e pedir a morte, ou vou me levantar e dizer em alta voz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Ou melhor ainda, dizer o que Jó disse quando sua pele, sua saúde lhe foi danificada: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Se a nossa teologia está bem solidificada, como a teologia de Jó estava, nós confiaremos em Deus e esperaremos a sua salvação eterna, independente de qualquer coisa que nos aconteça nesse mundo presente. Deixe-me dizer algo ainda mais poderoso para você que me ouve nesse programa de rádio. Independente do que aconteça a história da humanidade daqui para frente, saiba que o último capítulo da história já foi escrita e Jesus venceu. E a igreja de Cristo venceu, e nós nos assentamos à mesa das bodas do Cordeiro de Deus e ceamos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu orar com você. Senhor, restitui esse meu irmão, essa minha irmã. Tudo aquilo que perdeu em meio a essa pandemia, tudo aquilo que perdeu em meio a esse caos que estamos vivendo. Restitui, ó Pai. Te pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua provisão sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui novamente os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 5387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, bolos tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projeto, desmembramento e unificação de lote. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 91925941 e eu terei enorme prazer em respondê-los. Sigam-nos nas redes sociais, que todos os dias temos vídeos com uma palavra da parte de Deus. No meu canal no YouTube tem séries de mensagens completas. Procurem lá e assistam. Canal Miqueias Alves. Tchau, tchau e até amanhã.